Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 12ª edição das Conferências Abertas sobre Inovação, integradas no mês da Inovação na Administração Pública. Antes de iniciarmos, peço a todos que desliguem o som e as câmaras, de forma a assegurarmos as melhores condições da sessão. Os participantes poderão utilizar o chat, onde diz aqui o bate-papo, para colocarem questões no final, que depois serão respondidas pelo nosso orador. Para falar sobre o tema de hoje, a inovação no setor empresarial do Estado, temos connosco o engenheiro Gonçalo Caseiro, presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda, a quem passo desde já a palavra. Obrigado, Elsa. Deixem-me, em primeiro lugar, parabenizar a INA pela organização deste mês de inovação, com estas inúmeras iniciativas, e dar nota que tenho a enorme honra de fechar este ciclo de 12 conferências abertas e permite-me partilhar convosco um exemplo de inovação no setor empresarial do Estado, em particular na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, parabéns pela iniciativa. Casa da Moeda, a Imprensa Nacional Casa da Moeda tem, comecemos, Imprensa Nacional. A Imprensa Nacional tem 250 anos de história. Foram comemorados, aliás, no ano passado. A Casa da Moeda tem mais algumas centenas. Mas diria que de ambas se pode dizer que cumpriram com aquilo que é um dos motos da casa, a tradição de inovar. Como não há de ser difícil de imaginar, muitos dos nossos produtos que produzíamos desde o início foram sendo descontinuados e inutilizados ao longo do tempo por sucessivas evoluções tecnológicas. Portanto, quando uma organização sobrevive umas centenas de anos é porque esta tradição de inovar existe de certeza, porque ela se foi reinventando e continuando dessa forma a ser útil para a sociedade e para quem ela servia. Quando a Imprensa Nacional é criada, o seu alvará indica que esta, e estamos a falar do século XVIII, se deveria fazer útil, e cito, se deveria fazer útil e respeitável pela perfeição dos caracteres e pela abundância e asseio das suas impressões. Isto significa que em Portugal, na altura, não se fabricavam tipos de letra e portanto, as edições dos livros não eram de qualidade. A Imprensa Nacional é criada para criar livros para o Colégio dos Nobres, ali na Rua da Escola Politécnica, e lá está. Foi preciso trazer especialistas de fora, criar escola, inovar nesta indústria da impressão, para depois isso também servir a gráficas privadas que, passado algum tempo, em vez de importarem os tipos, muitas vezes sem nenhuma qualidade, os compravam à Imprensa Nacional. Uma curiosidade para percebermos a evolução deste tipo de organizações centenárias. Nessa altura, aliás, como agora, fazer livros não era uma atividade altamente lucrativa e, portanto, o modelo de negócio da Imprensa Nacional nesses primeiros tempos, uma inovação na altura, em termos de modelo de negócio, era ter o monopólio das cartas de jogar. Portanto, quem queria comprar cartas de jogar tinha que as comprar à Imprensa Nacional e era isso que financiava depois os livros para o Colégio dos Nobres, e era isso que financiava toda a investigação para se criarem tipos e toda a investigação que foi sendo feita para que a indústria da impressão em Portugal fosse depois sustentável e se desenvolvesse. Naturalmente hoje já não se fabricam tipos, nem existe monopólio de cartas de jogar, isso terminou com o liberalismo. Hoje a INCM, se a quisermos caracterizar com números, é uma empresa em que todas as ações são exclusivamente detidas pelo Estado português, neste caso pela Par Pública SGPS, que tem um volume de negócios superior a 100 milhões de euros, refiro naturalmente a 2019, onde mais de 10% deste volume de negócios são exportações. E a nossa marca, o INCM Lab, a marca que ligamos mais à inovação, à investigação, desenvolvimento e inovação, tem 16 pessoas internas pertencentes aos quadros da INCM, estamos a falar de doutorados em computação gráfica, visão por computador, matemática, nanotecnologia, biotecnologia, entre outros, porque a inovação se faz muito na fronteira entre estes vários conhecimentos, e depois temos nas universidades e nos centros de investigação uma rede de 80 pessoas. O investimento direto apenas em investigação e desenvolvimento, sublinho esta característica, apenas em investigação e desenvolvimento junto da academia, tem sido superior a 1 milhão de euros por ano nos últimos 2 anos. Mas mais do que caracterizar as empresas com números, eu diria que as organizações caracterizam-se com um propósito que cumprem. A forma como cumprem esse propósito é que depois pode ser mais ou menos inovadora. E
eu até posso ser mais incisivo neste ponto. Há duas coisas que não podemos copiar entre organizações. O seu propósito e as suas pessoas. Tudo o resto é copiável. Processos, tecnologias, máquinas, tudo é possível de copiar, até um modelo de negócio. E é o propósito que leva à inovação e não o contrário. Um exemplo de inovação é a forma como a INA está a cumprir o seu propósito aqui com estas conferências. Ao fazer estas conferências neste formato com estes meios telemáticos, está obviamente a inovar, mas está a inovar para cumprir o seu propósito. E, portanto, primeiro vem o propósito e depois é que vem a inovação para cumprir melhor esse propósito. É o propósito que conduz as empresas e a inovação tem essa função única de melhor cumprir esse propósito. E posto isto, importa perceber então, e podiam perguntar, qual é que é o propósito da INCM? Porque é que está cá há centenas de anos? E eu diria que é o mesmo de quando foi criada. É ser uma entidade em que todos confiam e que possibilita que a economia funcione melhor por ser essa entidade de confiança. E assim o que pode parecer um contrassenso faz parte daquilo que eu considero a nossa missão e o nosso propósito. Uma entidade de confiança, ser uma entidade de confiança que guarda dados, que identifica pessoas, que identifica bens de forma inequívoca, que certifica metais preciosos, ou outros bens como tabaco, bebidas alcoólicas, para garantia de saúde pública e livre concorrência, e faz com que a economia, com base nessa confiança, funcione cada vez melhor. E, portanto, este meu ponto é para sublinhar que nós podemos falar o que quisermos de inovação, transformação digital, mas o que leva a isso é o propósito de cada organização, é a missão de cada organização que depois leva a essa inovação. E, portanto, sendo a nossa missão ser esta entidade de confiança que guarda dados, que identifica pessoas e bens, etc., procuramos todos os dias trabalhar para canibalizar aquilo que são os nossos próprios produtos, substituindo-os por outros que estejam em melhores condições para servirem cidadãos e empresas e com algum esforço até conseguir colocar esses produtos noutros mercados, vendendo a marca Portugal e aquilo que ela tem de melhor, que são os nossos cérebros. Não temos petróleo, não temos gás, mas temos ótimas pessoas e temos ótimos cérebros nas nossas universidades a fazer investigação, etc. É a qualidade dos nossos produtos e da inovação da nossa administração pública que nos permite ser hoje uma empresa exportadora e fazer cartões de cidadão ou passaportes para outros países do mundo. E, portanto, aquela sabedoria popular que o setor público não é inovador não tem correspondência com a realidade e podemos ir depois um pouco mais fundo nisso. A marca INCM Lab, que se posiciona, está dentro da INCM e se posiciona para criar esta inovação, para inventar, para investigar, para desenvolver, acabou por ser nos últimos anos criar esta capacidade para criarmos os nossos próprios algoritmos de dados biométricos, reconhecimento facial, patentes no que respeita a selos biodegradáveis e não copiáveis, e fê-lo baseado numa teoria que podemos chamar de inovação aberta, fê-lo juntamente com as universidades, e daí a equipa, a forma como eu descrevi as equipas, as tais 16 pessoas internas e os tais 80 investigadores a trabalharem para nós nas universidades. Como é que fez isso é, creio eu, o caso mais interessante. Aquilo que se fala que se vê muito nos mídia e que tipicamente é um problema, é a ausência de casamento entre entidades empresariais e a academia. Ninguém duvida dos cérebros que temos nas universidades e da investigação aberta que fazemos, mas duvidamos todos da aplicação, num caso específico, dessa investigação aberta que fazemos. E o caso da Imprensa Nacional Casa da Moeda, a forma como montámos o INCM Lab, foi no sentido de criar incentivos para que possa existir um casamento entre essa investigação aberta e a aplicação numa empresa. E, portanto, era preciso, sendo impossível que estas 16 pessoas, por melhores doutoramentos e mais conhecedores que sejam, consigam abarcar e saber tudo aquilo que se está a investigar nas universidades, tivemos que fazer o contrário. Tivemos que fazer com que as universidades conhecessem a Imprensa Nacional Casa da Moeda. E eu diria que criámos aqui incentivos que permitem isso. O primeiro, ou eu diria, não foi o primeiro, mas o mais conhecido hoje, é o nosso Prémio de Inovação. É o maior na área a nível nacional, tem um valor de 1 milhão de euros,
é o IN3+, permeia ideias e projetos no âmbito das nossas áreas de negócio e está neste momento aberto, as candidaturas correrão até outubro e, portanto, se no nosso público estiverem pessoas de universidades, de startups, etc., ele está aberto, concorram, por favor. O segundo incentivo que sempre criámos neste espírito de inovação aberta no INCM Lab com as universidades foi garantimos desde o início de qualquer centro de investigação ou universidade que entre na nossa rede de inovação, nós deixaremos sempre propriedade intelectual na própria universidade, ou no centro de investigação ou com o investigador, porque acreditamos que aquela investigação que no nosso caso pode ser aplicada num produto que tem a ver com o ADN da Imprensa Nacional Casa da Moeda, no futuro pode dar origem a uma coisa completamente diferente e pode daí nascer, através de uma spin-off, uma startup, o investigador pode ir fazer outras coisas e portanto deixamos sempre propriedade intelectual, uma grande percentagem na própria universidade para que este incentivo também exista. E depois damos uma ideia de continuidade. Não é por acaso, quem quiser pode consultar o nosso relatório de contas, que na nossa distribuição de resultados, na distribuição de lucros da empresa, se reserve sempre 1% do volume de negócios para investigação e desenvolvimento. E isto dá uma ideia de continuidade àqueles que são os nossos parceiros, aos investigadores que estão nas universidades, às startups onde temos investimento. Eles percebem que esta é uma estratégia de longo prazo, reconhecida não só pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, mas também pelo seu acionista. Portanto, porque creio que a conferência também é mais enriquecedora se houver perguntas, e tentando aqui cumprir o meu tempo, eu para terminar diria que a base da economia no futuro, independentemente dos modelos de negócio mais inovadores, da tecnologia que chegar, terá sempre que passar por estes pilares, o propósito e a confiança. E a INCM orgulha-se de ter estes valores como premissa desde a sua fundação e de continuar a trabalhar para que os mesmos possam ser reconhecidos pela sociedade, no nosso trabalho de agora, e nas bases que lançamos naturalmente para fundar a economia do futuro. E portanto, era esta, para começar, acho que era esta ideia de como é que uma empresa tradicional, presente na nossa economia há centenas de anos, consegue, neste momento da sua vida, estar a preparar o seu futuro com a Academia Nacional e que tipo de incentivos é que criou para que isso seja possível. E portanto, eu terminava por agora este mais, que se pode apelidar, de monólogo, e estava aberto a perguntas para depois aprofundar estas áreas ou outras que tenham curiosidade, em particular, como é óbvio, dar exemplos de coisas que já tenham surgido desta rede, mas vamos deixar para perceber como é que quem nos está a ouvir quer aprofundar esta matéria e este exemplo. Muito obrigada, Engenheiro Gonçalo Caseiro. Lembro todos os participantes que podem colocar questões, sintam-se à vontade, já foi aqui aberta essa possibilidade de colocar questões então ao nosso orador. Estando a ouvi-lo, surgiu-me logo a ideia de querer saber um pouco mais sobre este prémio, IN3+. Este prémio aparece logo aqui com esta questão aqui muito desafiante, que é 1 milhão para a inovação. Como é que este prémio se processa? Está aqui no meu pano de fundo virtual, 1 milhão para a inovação. Como é que as pessoas se podem candidatar? Quem são as pessoas a quem este prémio se dirige? Quais as condições? Explora um pouco mais isto, porque esta questão dos prémios são sempre um... Bom, voltando à gênese do prémio, aquilo que nós precisávamos era de fazer com que os investigadores nas universidades, os empreendedores de startups, nos ajudassem a inventar o nosso futuro. Esta é a gênese do prémio. Para conseguir fazer isto, nós precisamos que eles se interessassem e conhecessem melhor a Imprensa Nacional Casa da Moeda e que, ao conhecerem melhor a Imprensa Nacional Casa da Moeda, descobrissem onde é que podiam aplicar, quem estava nas universidades, por exemplo, a investigação aberta que estaria a fazer, como é que a podia aplicar na nossa empresa. O contrário era impossível, não podíamos ir nós conhecer tudo aquilo que se estava a fazer nas universidades e, portanto, precisávamos criar um forte incentivo para nos conhecerem. E a gênese do prémio é essa.
O objetivo do prémio é, com base nesta teoria de inovação aberta, com base na crença de que mais cérebros a pensar vão ter ideias melhores para aquilo que será o nosso futuro, e que as melhores ideias não têm que nascer só de dentro da imprensa nacional, podem nascer da nossa academia. Fomos criar este prémio para que as universidades, os centros de investigação, as startups, etc., se interessassem por nós. E isso deu frutos. Nós vamos para a terceira edição do prémio. A primeira edição foi ganha pela Elvira Fortunato, com uma ideia que tem muito a ver connosco e que, aliás, caracteriza muito daquela que é a investigação que conhecemos da professora Elvira Fortunato. A ideia de que é possível, no papel, termos circuitos integrados que se alimentam não da energia de uma bateria, mas da celulose do próprio papel. É uma ideia absolutamente revolucionária que, sendo possível de industrializar, provada está que é possível cientificamente com protótipos, mas se for possível de industrializar, pode mudar a logística mundial ou a forma como o papel é um elemento biodegradável, portanto a forma até como os bens circulam de forma mais amiga do ambiente. Por exemplo, se tivermos um pacote de leite e essa tecnologia, nós podemos fazer com que o sensor meça possa medir se o leite está bom, se não está bom, se já passou o prazo de validade, se passou por situações de temperaturas que o podem estragar e, portanto, avisar, por exemplo, com a cor da embalagem do pacote de leite. Porque se ele tiver sensores, se ele tiver capacidade de processamento, não só pode testar o leite, mas também dar um sinal na sua cor, por exemplo, do pacote, de que as coisas não estão a resultar. Estando na imprensa nacional, sendo uma empresa do Estado que certifica bens, cria os nossos documentos de identificação, cartão de cidadão, passaporte, etc., certifica bens que vão desde os metais preciosos aos tabacos, bebidas alcoólicas, e depois também faz isso no mercado privado. Obviamente que esta é uma tecnologia que nos interessa estabelecer. E, portanto, tinha a ver connosco. Nós não a iríamos descobrir na universidade, isso seria impossível, mas a universidade descobriu que nós éramos uma entidade que teria muito interesse em ter esta tecnologia do nosso lado. E esta primeira edição do prémio deu origem a uma nova organização, que foi criada com a Imprensa Nacional Casa Moeda, a Navigator, produtor de papel, a transformador de pasta de papel em papel, a Universidade Nova de Lisboa, a Clara Saúde, porque isto tem questões biomédicas, e a Câmara Municipal de Almada, que fornece o espaço. Portanto, a investigação aberta numa universidade, deu origem à aplicação disso e à criação de uma nova entidade que está a explorar e que espera que daqui por 2, 3 anos tenha industrializado esta tecnologia e a possa pôr no mercado esta tecnologia revolucionária. E, portanto, foi a inovação aberta, esta capacidade de fazer com que a universidade nos conheça, que nos trouxe diante desta tecnologia, que depois até deu origem a uma nova entidade, onde naturalmente temos capital. E seria impossível de outra forma. E, portanto, o prémio está dirigido, e respondendo mais diretamente à pergunta, o site do prémio é www.premioin3mais.pt, ele está dirigido sobretudo a universidades, centros de investigação, startups que tenham alguma componente de investigação e desenvolvimento, numa perspectiva ainda inicial de desenvolvimento de um determinado produto ou serviço, e trata-se de smart money. Smart money é um anglicismo para dizer que nós não vamos, isto não se trata de dar 1 milhão de euros a uma ideia vencedora, trata-se de trabalhar com quem teve a ideia vencedora na universidade, no centro de investigação, na startup, trabalhar com eles para conseguir chegar com essa ideia ao mercado. E isso significa envolver outros stakeholders, colocar capacidades da própria Imprensa Nacional Casa Moeda a trabalhar sobre essa ideia e, portanto, estamos a falar de smart money para trazer de uma semente, de uma ideia, até ao mundo real, um novo serviço, um novo produto ou melhoria de alguma coisa que já fazemos hoje. E, portanto, creio que assim respondi melhor ao que é que significa para nós este prémio IN3+. Portanto, pelo que eu percebi, não é apenas uma atribuição do prémio, é depois todo um trabalho que desenvolvem com quem ganhou o prémio, com quem destacaram pela inovação, pela melhoria do serviço, mas depois criam-se projetos a partir daí, não é? Exatamente. Pode destacar então
2, 3 projetos que tenham derivado dessa abordagem à inovação na imprensa nacional? Sim, eu posso destacar um que só verá a luz do dia em breve e um que já tenha visto a luz do dia. Já tenha visto a luz do dia, aquele que tem mais a ver com o nosso ADN, que chamamos de Unicode, trata-se de uma patente mundial nossa para uma tecnologia de selos biodegradáveis, baseada em papel e não copiáveis. Portanto, o selo tem características de 3 dimensões, apesar de estar num papel, o que o torna incopiável, mesmo que tenhamos a melhor máquina fotográfica do mundo e a melhor impressora, não o vamos conseguir copiar. E esta tecnologia não só nos dá uma capacidade muito clara de poder pôr um selo no produto e esse selo garante que aquele produto é verdadeiro, mas também nos dá um posicionamento bastante claro e dou nota disso. Ele está presente nos selos de tabaco, portanto qualquer pessoa pode com o seu telemóvel verificar. Temos uma app, inclusivamente, para verificar, embora o caso de uso não seja esse, seja para as autoridades fiscalizadoras, e está presente nos seus bebidas, nos seus tabaco, mas também em termos mercantis. Por exemplo, em vinhos, temos alguns casos, do Porto, por exemplo, onde essa tecnologia vai ser aplicada para proteger as garrafas. Nós já fazíamos selos com características holográficas e de proteção de marca que estão presentes, por exemplo, no vinho Peramanca, ou que estão presentes em merchandising de clubes de futebol, nos queijos da serra, tudo que tem a ver com proteção de bens que têm características muito próprias e que importa para o consumidor final saber que eles são os mesmos e vieram diretamente do produtor até ao consumidor final. Temos selos de primeira geração que já faziam isso e esta nova tecnologia veio trazer aqui uma possibilidade de interação entre o meu telemóvel e, portanto, um mundo mais digital, mais virtual e o selo físico. E, portanto, as marcas não só têm o seu produto protegido, mas conseguem interagir com o consumidor final, saber quando é que alguém verificou o seu selo e interagir com essa pessoa nesse ponto de vista. Já não somos, portanto, eu falei há bocado em posicionamento distinto, já não somos, portanto, apenas uma gráfica ou uma gráfica segura, se assim o quisermos. Na verdade, fornecemos tecnologias para que outras gráficas até possam fornecer este tipo de selos. Nos rótulos de garrafas de vinho, muitas vezes fornecemos esta tecnologia, licenciamos esta tecnologia para outras gráficas continuarem a produzir os mesmos rótulos, mas agora com esta capacidade de ter ali um selo que não é copiável. E, portanto, também a inovação trouxe-nos um posicionamento bastante distinto, já diferente apenas de uma gráfica de segurança, que o somos, mas um posicionamento distinto para podermos atuar no mercado. Este projeto está na rua, é uma patente mundial e está-nos a abrir outros mercados lá fora. Um projeto que ainda não viu a luz do dia, mas que é muito caro, me é muito caro a mim e que eu creio que também quem trabalha na administração pública e na sociedade em geral vai gostar de saber, é a inovação e a chegada da inteligência artificial ao Diário da República. Nós sabemos que o Diário da República do futuro, continuando a ser um pilar do Estado de Direito, publicitação das leis, vai ser radicalmente diferente daquilo que conhecemos hoje. Hoje eu vou ao Diário da República consultar muitas vezes o Diário do Dia, perceber quais é que são as mudanças legislativas, ou consultar um código ou outra coisa qualquer, mas eu faço lendo artigo a artigo e compreendendo todo o código. E nós sabemos que hoje a tecnologia é capaz de mastigar todo aquele texto e responder a perguntas mais específicas para o meu caso concreto. E, portanto, estamos a aplicar isto, vão surgir 2 protótipos e aquele que vai surgir primeiro é um protótipo relacionado com a defesa do consumidor. E a ideia é termos um chatbot no Diário da República. Eu tenho inclusivamente um vídeo que posso mostrar com isto, um chatbot no Diário da República, onde eu ao consultar os meus direitos de defesa
que me vi envolvido numa questão qualquer, um voo cancelado, tenho dúvidas sobre a garantia de um bem que comprei, em vez de estar a ler a lei para perceber os meus direitos, eu vou perguntar a um chatbot e ele vai-me dar a resposta para o meu caso concreto. E queremos que isto é uma aproximação daquilo que poderá ser o Diário da República do futuro, de resposta ao caso concreto, um serviço personalizado, para permitir ao cidadão uma linguagem muito mais clara e uma resposta muito mais clara para o seu caso concreto do que é que aquela lei significa. Isto tem a vantagem, obviamente, feito com inteligência artificial, poder estar online no mesmo dia em que sai uma determinada lei. E, portanto, esta velocidade que a tecnologia também nos trará será certamente diferente no futuro e as ferramentas que disponibilizamos serão elas próprias diferentes por causa disso. Temos aqui 2 projetos em grande para desafiar a sociedade e para desafiar também a academia, que pelos vistos tem uma relação muito próxima com a academia e pelas inovações que estão a ser trazidas pela investigação. Referiu na sua apresentação, frisou esta questão do propósito e confiança como pilares para a economia do futuro e que são também eles próprios valores da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Como é que estes propósitos, como é que este propósito de confiança se articula com a inovação? Qual é a ponte do que se consegue estabelecer com a inovação que é levada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda? Perdoa-me, Elsa, mas vai ter que repetir. Eu perdia por uns segundos. Ok. Quando referiu na sua apresentação, referiu de 2 pilares essenciais, o propósito e a confiança, como pilares para a economia, mas também como valores que estão assentes na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Certo. A minha questão é como é que estes 2 propósitos, como é que este propósito e confiança, como é que estes valores, estes pilares, como referiu, estão integrados com a questão da inovação? Eu diria que o que surge primeiro não é a inovação, o que surge primeiro é um propósito de uma determinada organização. Esse é que vai ditar como é que nós servimos, sejam clientes, sejam utentes, sejam empresas, o que for. É o propósito de cada organização e que eu creio não ser copiável que vai ditar que inovações é que fazem sentido. Podemos ir para casos mais conhecidos, por exemplo, a Apple, não é? É sempre um caso de inovação referido em todo lado. A missão deles é descrita como desafiar o status quo. Eles não se veem como uma empresa que quer inventar todas as tecnologias, eles veem-se como uma empresa que junta várias tecnologias e desafia o status quo. E, portanto, isso dá a inovação dentro da Apple tem como missão cumprir esse propósito, desafiar o status quo. E isso faz lançar produtos que outras empresas não lançam. E que, se calhar, até quando são lançados, muitos de nós não acreditaríamos que fossem vingar. Um telefone inteligente, um relógio inteligente, um iPad sem teclado. Quando até no mercado já haviam coisas muitas vezes mais avançadas. Eles queriam desafiar o status quo. Provar que a tecnologia podia ter ali outra função qualquer na sociedade. E, portanto, eu acho que o que nasce primeiro em qualquer organização é o seu propósito e depois inova-se a partir desse propósito. Se calhar seria impensável para o INA estar a fazer estas conferências por meios telemáticos há 6 meses atrás. Inovou para cumprir aquilo que as pessoas do INA acreditam ser o propósito do INA. Neste caso, estas conferências para partilhar casos entre diferentes organizações públicas e conseguimos aprender uns com os outros. Inovou com base nesse propósito. Primeiro surge o propósito. E a questão da confiança para nós é porque vemos ser uma entidade de confiança, ser um terceiro de confiança na economia, é para nós cumprir a nossa missão. Quando eu digo isto, por exemplo, somos nós, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que
imprime letras e livranças. As letras e livranças é uma ideia de 1932, com base numa convenção de vários países, e 1932 assinada pela Alemanha, o que tem algum significado, onde se pretendia que o dinheiro pudesse circular mais facilmente de Estado para Estado. Hoje as coisas são muito diferentes, mas este mecanismo continua a existir, as letras e as livranças continuam a existir. São impressas na Imprensa Nacional Casa Moeda, porque era aquele terceiro de confiança que trazia à economia o grau de confiança necessário para que se considerasse aquele papel como verdadeiro. Inovar para nós, neste momento, significou pensar este projeto de forma completamente distinta e vamos fazer letras e livranças em blockchain, cumprindo na mesma com a Convenção de 1932. É inovar para cumprir este propósito de ser um terceiro de confiança da sociedade e servir cada vez melhor os nossos clientes. Há startups que têm a sua base de negócio assente ainda nas letras e nas livranças. Portanto, e essa parte não digital. E inovar para nós significou cumprir melhor esse nosso propósito. Se ser esse terceiro de confiança e servir e servir a economia, neste caso significou digitalizar toda essa ideia de letras e livranças. E neste caso, sobre tecnologia blockchain, para que não fosse alterada, etc. Mas o que surgiu primeiro não foi o blockchain, não foi a ideia de digitalizar as letras e livranças, foi cumprir melhor o nosso propósito para aqueles clientes em particular que hoje compram as letras e as livranças em papel e que isso lhes dificulta a vida. Portanto, é a consciência real do que é o nosso propósito na administração, de percebermos qual é a nossa missão, a razão de ser das nossas instituições e a partir daí percebermos como poderemos melhorar a forma como entregamos o serviço público e como melhoramos o estarmos aqui ao serviço do cidadão e das empresas. Sim, e isso leva-nos a pelo menos mais 10 conferências, mas exato. Quando estamos a falar de toda a administração pública, primeiro, como eu disse há pouco, tipicamente a sabedoria popular diz-nos que a administração pública é pouco inovadora. Mas os factos nem sequer nos dizem isso, não é? É na administração pública, no setor público surge a internet, é no setor público surge o GPS. Muitas vezes essa sabedoria popular implica que a administração pública tinha que ter um bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Tinha o bolo e comia, mas ficava com o bolo lá mesmo. E isso é impossível. Ou se comemos o bolo, deixamos de o ter, e vice-versa. E porquê? Porquê que é isto? Porque a administração pública baseia-se num modelo weberiano, de boa democracia. E são as disfunções desse modelo que dão origem a queixas. E quais é que são e são as disfunções, já lá podemos ir a elas, mas os fundamentos desse modelo continuam a ser válidos. Queremos uma administração pública previsível e queremos a garantia que perante a mesma situação, embora com cidadãos diferentes, a resposta é a mesma. Mas a disfunção deste modelo, por exemplo, impede-nos de ter um serviço personalizado para aquele cidadão, porque a forma de pensar toda esta previsibilidade que a administração pública tem que criar, a bem deste modelo weberiano de boa democracia, não é? Impede depois, muitas vezes, de ter um serviço personalizado ou tratar uma situação como sendo uma exceção. Customizar o serviço. Às vezes a sabedoria popular implica uma coisa impossível, ter um bolo e comê-lo. Não podemos ter. Ou melhor, podemos ter, e eu acho que aí há que perceber que muitas vezes há a possibilidade de responder. A administração pública pode ser inovadora, não é? E se calhar em Portugal implementámos uma boa resposta para isso. A adoção de processos colaborativos de inovação, de entidades transversais que fomentem essa colaboração. O INA e a AMA são dois exemplos disso, não é? Estamos aqui hoje porque há entidades transversais que permitem esta partilha de conhecimento entre entidades e repara, é tão importante, estas conferências são importantes porque muitas vezes inovar na administração pública, inovar num determinado organismo não significa inventar nada, significa às vezes trazer de fora para dentro, não é? Trazer esta novos, partilha de conhecimento é importante, ou papéis como o da AMA, não é? Transversais, a desafiar outros organismos a fazerem diferente e implementarem políticas de modernização de forma colaborativa, porque muitas vezes que as organizações públicas são muito boas a fazerem bem as coisas,
Eu vou a uma conservatória e as coisas acontecem, eu vou a uma loja de cidadão e o serviço é prestado. Tipicamente as coisas correm muito bem. Felizmente o nosso Sistema Nacional de Saúde está aí para as curvas, como se pode ver com esta pandemia, mas se calhar não são necessariamente boas a fazer a coisa certa, que é saber exatamente qual é que é a minha necessidade e resolver a minha necessidade. E responder. Porque necessidade é uma coisa diferente daquele serviço que me é prestado muitas vezes. Claro. Eu quero comprar uma casa. Eu sei que para comprar uma casa eu tenho que registar, depois tenho que ir à autoridade tributária, etc. Elas fazem muito bem cada um os seus serviços, mas, não estão a fazer, mas nenhuma delas parece fazer o serviço que eu realmente preciso, não é? E por isso surgiram ideias em Portugal, exemplos ótimos de inovação colaborativa, com ideias como Casa Pronta, etc., que inovaram pela forma como prestam um serviço, mantendo o modelo weberiano, mas ao mesmo tempo atacando aquilo que são as suas disfunções. Neste momento estamos quase a terminar o tempo, okay. Estamos já na reta final. Foi muito interessante esta partilha de inovação e de missão do propósito da Imprensa Nacional Casa do Medo. Agradeço a sua disponibilidade para esta conversa informal sobre estes temas. Antes de encerrarmos, queria só informar a todos que a gravação desta sessão ficará disponível no canal YouTube em Inovação AP, esta sessão e todas as outras que já decorreram, portanto esta é a 12ª sessão. Despedir-me de todos. Ao longo destas 12 sessões abordámos temas desafiantes para a inovação, como a inteligência artificial, a saúde mental, a investigação criminal, a avaliação, a colaboração, a saúde, a gestão de projetos, e foram tantos os temas que abordámos. Hoje terminamos com a inovação no setor empresarial do Estado, com a presença do engenheiro Gonçalo Caseira, a quem agradeço mais uma vez a presença e a dedicação para este tema. Despeço-me de todos, despedimos-nos de todos. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado.